Fala, galera do Gigante, chegando com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Galera, a CAP recusa proposta do Vasco. O Gigante da Colina espera propostas por Leandrinho. Pirata está muito perto de sair, segundo informações, recebeu oferta de salarial superior ao que recebe o Vasco. Difícil isso, mas é o que estão dizendo. Ryan na mira de Bayern e Borussia Dortmund. E o Vasco joga a vida hoje na Copinha. Essas e outras informações aqui no canal Papo de Vasco. Um espaço para você, vascaíno, conversar, deixar a sua opinião, deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal do torcedor do Vasco. Aqui é o lugar do vascaíno. Eu não sou repórter, não sou jornalista, eu sou um torcedor igual a você. Amo o Vasco, gosto do Vasco, sigo o Vasco igual a você. E aqui eu quero falar sobre o Vasco. Vamos lá, vamos começar com as notícias. Algumas não são muito boas, algumas preocupantes, outras normal, faz parte do mercado da bola, e outras notícias que podem ser positivas aí para o Gigante da Colina. Primeiro, a recusa da oferta da CAP pelos 150 milhões oferecidos aí para que o Vasco ficasse livre de uma vez por todas, 77. Para explicar a situação, né? A CAP é quem agora detém os direitos da famigerada 777, que tinha aí comprado os 70% aí do futebol vascaíno. E inicialmente o Vasco agora está fazendo aí uma proposta de 150 milhões para resolver o problema. Mas a empresa recusou a oferta, não aceitou a oferta vascaína e agora, na minha opinião, tornou a coisa um pouco mais complicada para que a SAF do Vasco finalmente seja vendida. Espero que se busque uma solução, se melhore uma proposta, se negocie, para que isso se resolva o mais rápido possível aí para a torcida do Vasco poder, enfim, ter uma solução para esse problema. Eu já falei que eu devo fazer talvez hoje ou amanhã um vídeo falando sobre essa questão, se o Vasco precisa ou não realmente ser vendido e por que ele precisa tanto ser vendido. E aí você vai também deixar a sua opinião sobre esse assunto. Na minha modesta opinião, eu acho que o Vasco não precisaria necessariamente ser vendido. Há outros clubes aí que não são SAF, que estão muito bem obrigados, basta se fazer uma boa gestão. E o Vasco é um clube muito rentável, não tem essa necessidade de vender para não falir. Mas vamos continuar, vamos seguir. O Vasco espera propostas por Leandrinho, apesar que nós já informamos aqui e segue algumas informações falando a respeito que o Diniz quer a permanência do Leandrinho, porém a diretoria vascaína está aí avaliando a venda do jogador. Já existem algumas propostas, Chapecoense, um clube lá do Chipre também apresentou proposta, só que provavelmente propostas que não agradaram financeiramente, e se chegar uma proposta melhor, o Vasco deve negociar o jogador. Bom, na minha opinião, a situação não é muito simples, não é tão fácil assim de se resolver, porque o Vasco muito possivelmente pode perder Lucas Piton já agora em janeiro, antes mesmo do começo da temporada, e o Vasco ficaria aí desguarnecido no setor. Na minha opinião, já está desguarnecido com o Piton, porque se o Piton se lesiona, a gente tem que colocar o Pumita lá. Né? O Leandrinho não serve para ser o titular. Então também não faz muito sentido, talvez, você manter o Leandrinho. Essa aqui é a realidade. É um jogador bom? Bom, um jogador ok, na minha opinião. Um jogador com passagens aí de seleção de base, um jogador que já demonstrou em algumas ocasiões ser um jogador com potencial, um jogador que pode chegar a ser aí um jogador que entregue algo, tá? Não tem muitas expectativas de que venha, mas enfim, essa situação, esse imbróglio aí envolvendo o Leandrinho. Por um lado, o Diniz quer a sua permanência, por outro lado, a diretoria entende que o melhor momento agora, a melhor decisão no momento é a venda, a saída do jogador. Agora vamos falar sobre Pablo Verrete, o Pirata, se não me engano, 25 gols na temporada, um jogador aí que foi o artilheiro do Brasil na temporada, 25 gols. Para mim é um número baixo, tá? Vou ser muito honesto, eu sou um pouco exigente. Talvez a realidade do futebol brasileiro ela se resumiu a isso, mas eu sou de um tempo que o Romário fez 70 gols. Então a gente tem aí uma realidade de campeonato brasileiro, de campeonato estadual, dos jogos que os times fazem ao longo do ano,
E o artilheiro geralmente fica aí com isso mesmo, 25, não sei se já chegou alguém com 30 gols, se tiver você me corrige, coloca aí nos comentários. Eu me lembro do Edmundo fazer 29 gols, se eu não me engano, só no Campeonato Brasileiro, e não com toda essa quantidade de jogos que a gente tem. Enfim, e outros jogadores também, marcando muitos gols em muito menos jogos. E a realidade hoje é essa, 25 gols é o cara, né? E essa aqui é a realidade do futebol brasileiro. Mas o Verratti fez 25 gols com muito menos jogos que a maioria, né? Porque ele, um pouquinho mais da metade do ano para o final de 2024, ele foi para o banco de reservas. O Diniz mudou o sistema de jogo, mudou ali a forma de jogar, posicionar jogadores no ataque. O Ryan entrou, fez muitos gols também. Não chegou, claro, aos 25, mas fez bastante gol também. E o Verratti entrava esporadicamente e, na boa parte das vezes que entrava, acabava marcando um golzinho dele, como foi, por exemplo, contra o Fluminense na semifinal, onde o Vasco saiu vencedor naquele primeiro jogo, 2-1 de virada. E, ao que parece, o Cerro Porteño estaria colocando na mesa aí um salário maior do que o que ele recebe no Vasco. Gente, eu não sei se essa informação tem tanto de veracidade assim. Eu vou tentar colocar na tela para vocês aí a matéria sobre o assunto, porque o futebol paraguaio não está com esse poder econômico. Hoje a gente sabe que tem um grande número de jogadores argentinos, chilenos, colombianos, paraguaios, uruguaios jogando no futebol brasileiro, justamente porque hoje o futebol brasileiro tem muito mais poder econômico do que esses clubes, do que o futebol nesses países. E você acreditar que um jogador vai sair do futebol brasileiro para ganhar mais lá é um pouco, não é normal, não é o comum. Pode acontecer? Pode acontecer. Um Boca Juniors, talvez, se bem que o Cerro Porteño é um dos grandes clubes aí do Paraguai. Há quem diga que o salário do Verratti gira em torno dos R$ 1 milhão por mês. Enfim, agora, na minha opinião, se ele vai sair para ganhar mais, ele está certíssimo, porque lá ele vai ser o grande jogador, lá ele vai ser a sensação, lá ele vai ser o protagonista. Aqui ele está relegado ao banco de reservas, né? E se vai ganhar mais ainda por cima, eu acho que a opção dele vai ser realmente partir. Eu diria até que ele poderia pensar em sair mesmo não recebendo mais do que ganha no Vasco, justamente para essa questão do protagonismo. O jogador, sua grande maioria, quer jogar, quer estar jogando. Às vezes ele topa ir para um clube menos expressivo para jogar. Às vezes ele topa ir para um lugar onde ele vai receber um salário um pouco menor, mais para jogar. A exceção de casos, por exemplo, que vai para a Arábia Saudita, vai para o futebol árabe ali, que às vezes ele vai para um time que talvez ele não vá ser titular, enfim, ou na maioria até vai para ser titular sim, mas ele vai para esses lugares pensando exclusivamente no salário, né? Agora, em outros casos, não. O jogador quer jogar, quer ser protagonista, quer se sentir importante, quer ser uma peça importante ali para o clube, para o time. E no final das contas, o Verratti não vai ter esse papel no Vasco em 2026. Embora, para mim, ele seguiria sendo um jogador muito importante para vestiário, questões de liderança, a questão ali de chamar o jogador a responsabilidade, né? Vamos lá, vamos jogar. Porque você vê que o Verratti, mesmo sendo reserva naquela rodinha ali, a palavra é dele, ele que chama, ele que fala, né? Ele é o capitão. Você vê aí, infelizmente, gente, por exemplo, você vê o Coutinho com faixa de capitão, é uma figura nula para ser capitão, em termos de liderança, em termos de, né? A gente sabe que não é essa característica, não é esse o perfil, não é esse o perfil do Felipe Coutinho. Agora, outra informação é sobre o Ryan. Galera, Borussia Dortmund e Bayern de Munique querendo o Ryan. Galera, eu reafirmo a minha opinião, tá? Com relação a essa transferência do Ryan para o futebol europeu, eu preferia ver o Ryan indo, pensando até mais nele, tá, galera? Pensando até mais nele. Preferia ver ele indo aí para um Porto, para um Benfica, futebol holandês, quem sabe para o futebol francês, para um clube que não seja o Paris Saint-Germain, para ele poder arrebentar mesmo, para ele ser titular, chegar sendo titular, escolhendo camisa, número 9 ali dele, fazendo gol a rodo, chamando atenção, seleção brasileira, e aí depois ser vendido aí por 100 milhões, 90 milhões, 120 milhões de euros para outro time. E aí, tanto ele, o clube que comprou, o Vasco, lucrando muito mais. É minha opinião, é minha opinião. O futebol alemão é um futebol muito competitivo, tá? A gente tem um cenário que o Bayern ganha praticamente tudo, mas os jogos não são fáceis, não, é um campeonato muito duro, muito disputado, muito físico.
Ryan fisicamente ele corresponde e tudo mais, mas é período de adaptação. E galera, chega um período do ano que é um frio do caramba. Galera, é muito frio. Adaptação complicada, língua complicada. Então, eu acho temerário. Mas vamos lá pensar em Borussia Dortmund e Bayern de Munique. São duas boas opções. São duas boas opções. Vamos acreditar aqui que o Cria vai chegar lá, enfrentando todas as dificuldades, questão de adaptação, ele vai mandar bem. Né? Vamos pensar nisso. Borussia Dortmund ou Bayern de Munique? Se pensar em grandeza, disputa de título, protagonismo, não. Mas está realmente um gigantão do futebol europeu? Bayern de Munique, sem dúvida. Que é o time que, a cada 10 campeonatos alemães, ele ganha 9. É um time que ele já tem cadeira cativa na Champions. Né? O Harry Kane ele foi para o Bayern de Munique, um jogador que nunca tinha ganhado nenhum título, e ele chegou no Bayern de Munique justamente num ano totalmente atípico do Bayern, que não ganhou nenhum título. Isso aí parece que foi até engraçado com o Harry Kane. Mas, justamente falando do Harry Kane, é um grandíssimo jogador, é um atacante, e o Ryan não vai botar o Harry Kane no banco. Né? A não ser que se adapte ele em outra posição, enfim, o Ryan também é versátil. Mas, para poder conseguir chegar com maior possibilidade de titularidade, de jogar, ter minutos, o Borussia Dortmund, na minha opinião, seria a melhor opção, porque é também um gigante, é também um clube de muita expressão na Alemanha, tem uma torcida apaixonadíssima, talvez até mais do que a torcida do Bayern, nesse sentido, é uma grande muralha amarela, famosa aí na Europa toda. É um time também que está sempre na Champions, dificilmente o Borussia Dortmund não chega na Champions, e é um lugar onde o Ryan certamente teria mais espaço para jogar, para brilhar, para mostrar o seu futebol, e fazer, às vezes, quem sabe, até o caminho de muitos jogadores, que é brilhar no Borussia e depois ir para o Bayern. Isso aconteceu com muitos jogadores, inclusive jogadores estrelas do futebol alemão, que brilharam no Borussia Dortmund e 2-3 anos depois foram para o Bayern de Munique. A verdade é essa, esses dois gigantes estão se adiantando para levar o Ryan com ofertas aí que podem chegar próximos aos 50 milhões de euros. Se o Vasco vender para o Borussia Dortmund, eu vejo uma vantagem tanto para o jogador como para o Vasco. A vantagem para o Ryan, eu já falei, é a questão de jogar mais, ter mais possibilidade de jogar e ter mais protagonismo, ser mais protagonista de forma mais rápida no Borussia Dortmund. E a outra vantagem é que certamente jogando no Borussia Dortmund é um histórico, ele vai sair do Borussia Dortmund em 2, quem sabe 3 anos, mais valorizado. O Borussia Dortmund é um clube que sabe valorizar jogador. E aí vai sair para, quem sabe, até para o próprio Bayern, ou para um Real Madrid, como foi o caso do Jude Bellingham, e muitos outros. Chegar lá, o Vasco vende por 45, 50 milhões, depois é a venda por 80. A grande questão é o Vasco ser inteligente e na negociação colocar 10%, 15% da futura venda é meu. Mais os 2,5% de solidariedade do clube formador. E aí tanto o Ryan ganha, como o clube que compra ele agora, o Borussia Dortmund, como o Vasco da Gama ganha. É minha modesta opinião. Não sabemos qual vai ser a decisão do clube, Vasco da Gama, do staff do jogador, do próprio jogador. O que a gente deseja é que o Ryan realmente se torne essa grande estrela do futebol mundial que a gente tanto espera. É muito legal, galera. É muito bacana a gente ver. Quando o Felipe Coutinho estava lá brilhando no Liverpool, principalmente, pô, é legal, é bacana ver. A gente acaba até, quando o jogador está na seleção brasileira, você fica até com mais ânimo de ver o jogo da seleção, quando tem um jogador do Vasco lá brilhando realmente, não sendo coadjuvante, não sendo mais um ali no meio do time, né? É legal quando o cara é protagonista, e o Ryan tem tudo para ser protagonista. E por último, para fechar, Copinha. Galera, ó, sinceramente, o Vasco joga hoje contra o I9, se eu não me engano, é esse o nome do time, e joga a vida. Se não ganhar hoje, vai ficar dependendo de resultados para se classificar para a seguinte fase da Copinha. E seria aí realmente uma vergonha muito grande o Vasco não conseguir classificação para a seguinte fase da Copinha. Tem alguns bons jogadores ali, o Zuccarello, que é muito falado, para mim, eu preciso ver mais, honestamente preciso ver mais, não achei grandes coisas. Eu acho que o Juninho é um jogador, pelo menos me agrada mais. O goleiro Felipe Gabriel é um goleiro muito bom para ser trabalhado, seleção de base. Eu acho que é um jogador para ser incorporado já ao time principal do Vasco, para ir pegando aquela manha, né, de estar jogando de vez em quando, treinando com o Jardim. Dá para peneirar um ou outro ali
não sei, talvez, às vezes parece que o time não está nem sendo treinado, parece um bandozinho em campo. Você imagina perder para o poderoso Guanabara City por 3-1 com um jogador a mais. Então você já olha e vê, ou não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que o Vasco tem que voltar a ter um olhar especial. A base é a marca forte do Vasco, a base é de onde o Vasco sempre tirou os seus maiores talentos, os seus maiores tesouros. A gente não precisa nem fazer uma lista muito longa. Romário, Edmundo, o próprio Ryan. Vamos falar da atualidade hoje do elenco do Vasco. Ryan, a gente tem o Felipe Coutinho, enfim, são jogadores que entregam em campo, jogadores que se tornam estrelas no futebol brasileiro e mundial, e a gente pode fazer em casa esses jogadores, né? Então não precisa gastar dinheiro, né? Para gastar milhões aí para contratar jogadores, mas tem que ter um olhar especial para a base. É isso aí, galera. Obrigado por você estar até o final com a gente. Esse aqui é um espaço seu, espaço para o Vascaíno, Papo de Vasco. Aqui é onde a gente só fala de Vasco da Gama. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outros vascaínos, assim a plataforma entende que o conteúdo é legal e alcança mais e mais vascaínos por todo mundo, dá essa moral para o seu amigo. E também, se você quiser fazer uma comprinha, quiser comprar alguma coisa, não precisa ser nem coisa só do Vasco, claro que eu vou colocar aí para você no nosso shopping, só coisas do Vasco, mas Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, Netshoes, essa parceria com o YouTube. Você entra aí, se não quer comprar a camisa do Vasco, quer comprar um fogão, quer comprar uma geladeira, comprar um tênis, comprar uma meia, comprar uma cueca, comprar aí coisas para sua esposa, para sua casa, entra no link do amigo, depois na abazinha de busca e coloca lá o que você quiser comprar, e a compra que você fizer em 24 horas, você ajuda, você abençoa o amigo vascaíno aqui. Valeu? Aquele abraço, saudações vascaínas, até a próxima.